Bom dia! Uma segunda-feira maravilhosa para você, que a doce, amorosa, gloriosa presença do Espírito Santo inunda a sua vida, inunda a sua casa, inunda o ambiente onde você se encontra, que cadeias de esterilidade, de incredulidade, de apostasia sejam estouradas e arrebentadas, que em nome do Senhor Jesus, cadeias de medo, de fracasso, de miséria, sejam estouradas em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa libertar você de toda a ansiedade, de todo o stress, de toda a confusão, de toda a tribulação na alma. O Senhor Jesus pode acalmar a tempestade do seu coração. Amém? Hoje chegamos aqui ao 7º dia, onde estivemos a buscar, não é? Os fundamentos da sabedoria. E foi maravilhoso, foi edificante, foi um fluir de águas vivas e foi uma purificação. Eu repito, que nós tivemos a buscar fortalecer-nos nos fundamentos da sabedoria. Os fundamentos é algo que funda. Você tem os fundamentos de um prédio, que são os alicerces dos prédios. As raízes de uma árvore são os fundamentos que a sustentam de pé. Então o que sustenta você de pé é a sabedoria. E nós, dentro da palavra, diante de tudo aquilo que nós lemos, e nós entendemos que é o que está escrito, não é? Que Jesus é a própria sabedoria. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 1 fala: o verbo se fez carne e o verbo estava com Deus. Então, o verbo é a própria sabedoria que estava lá desde o início, com muita sabedoria a arquitetar todo o universo. Então, nós temos acesso por meio da cruz, temos acesso ao Senhor, ao caminho, à verdade e à vida, ao Rei dos Reis, ao Soberano, ao Altíssimo, ao Maravilhoso, ao Príncipe da Paz. Então, hoje o título da nossa mensagem é Viva em Sabedoria. É necessário que você não busque só nestes 7 dias, não busque só de vez em quando, mas que priorize a sabedoria, que abrace a sabedoria. Como lemos nos outros dias anteriores, que falámos de andar com a sabedoria ao pescoço, para nos lembrarmos dela, para buscarmos a sabedoria, para tudo aquilo que nós fazemos. Quando você ora a Deus e pede uma direção a Deus, você está a pedir sabedoria. Quando você está-se a colocar debaixo da dependência de Deus e a humilhar-se na presença de Deus, você está a buscar a sabedoria. Quando você pede a sabedoria, como fala lá no livro de Tiago, aquele que pede sabedoria que Deus dá deliberadamente. Só que há muita gente que não pede a sabedoria. Não sei porquê, mas que Deus nos dê sabedoria em nome do Senhor Jesus. Aqui no livro de Provérbios 2:12 diz: a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Então a sabedoria dá livramento, também dá livramento, livra você do mal. Porquê? Porque você, quando busca a sabedoria, você sabe o conselho de Deus. Você busca a sabedoria quando lê a palavra, quando ora, quando está a ouvir a voz de Deus, quando está a encher-se de fé. A sabedoria livra você do caminho dos maus. Porque muitas vezes o Davi ora lá no Salmo 23: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mas ele diz que o Senhor é o pastor dele. Então, quando você tem o Senhor como seu pastor, você está debaixo da voz do seu pastor, debaixo do cajado, debaixo na direção do bordão. Você permite que o seu bom pastor conduza você com certeza que vai ser protegido por ele. Então diz que livrará você. Porquê? Porque assim como Davi sabia que às vezes você vai passar por caminhos escuros, você vai passar às vezes por tempestades, você às vezes vai atravessar mares, você vai passar por muitas coisas, mas você, com sabedoria, Deus vai trazer livramento para você. Então a sabedoria é para se viver. Temos que viver uma vida de sabedoria. Diz o seguinte: e livra também você dos homens de palavras perversas, porque você vai discernir quando a pessoa que está a falar consigo, a fazer-lhe uma oferta, uma sugestão, um convite, uma proposta, querer fazer uma aliança consigo, independentemente do que seja um negócio, seja um ministério, seja uma aliança sentimental, uma amizade, com novas conexões, não sei. Vai
essa sabedoria livra você dos maus, dos homens de palavras perversas, homens que têm palavras perversas. Você com sabedoria você vai discernir e vai entender, não, isto não é para mim, e você vai se posicionar porque você teme a Deus, porque como nós lemos também no Provérbios 1, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Isto é um grande fundamento. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Diz o seguinte, que aqui diz assim, homens perversos que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Então, se você não buscar a sabedoria, você vai seguir às vezes por o caminho de homens que não querem andar na luz, que preferem andar nas trevas, que já têm até pessoas, que você vai ler aqui, eu já vou ler mais um versículo, pessoas que até já conheceram a verdade, mas preferiram as trevas. Eu até leio já para que você entenda. Que abandonam as veredas retas para andarem no caminho de trevas, têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos. Então, a pessoa que abandona a sabedoria começa a ter prazer em fazer o mal, começa a achar tudo normal, o mal já é normal, e exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Andam por veredas tortuosas, caminhos de espinhos, caminhos de espinhos e outra planta qualquer. Eu ontem por acaso estava a ler no livro de Oseias, quando fala acerca das pessoas que realmente, quando o povo abandonou a Deus, que eles estavam em caminhos de espinhos e outra planta que eu agora não me lembro como é que se chamava a planta, agora não me estou a lembrar. Cardos e espinhos, andam por caminhos de cardos e espinhos, e cardos e espinhos são umas plantas que picam, e às vezes a pessoa está a sentir a sua vida, parece que tudo lhe pica, parece que está ali tudo muito difícil, e lembra-nos também a parábola do Senhor Jesus, a parábola do semeador, que a semente, quando vai num terreno de espinhos, ela não permanece, mesmo que eu esteja aqui a jogar a palavra em você, se o solo do seu coração estiver espinhoso, esta palavra não vai dar fruto, mas se você tiver com o seu coração limpo, com o seu jardim limpo, esta palavra vem para si, você vai frutificar muito, você vai prosperar muito. Diz aqui o seguinte, que andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam, ou seja, a pessoa está no caminho bom, mas a pessoa extravia-se, desvia-se, por isso é necessário você depender de Deus, é necessário você buscar a sabedoria humildemente, viver para o Senhor, amar a Deus, e ela, a própria sabedoria, livrará você do mal. Aqui no capítulo 3, 5, 6, diz o seguinte, então confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, quando nós reconhecemos a Deus em todos os nossos caminhos, qual é que é o posicionamento que o nosso coração leva? Eu tenho que reconhecer a Deus, agradecer a Deus, ser grato por tudo. Quando você reconhece a Deus, você entende que foi Deus que lhe abriu a porta de emprego, Deus que preparou um casamento abençoado, Deus que tem dado saúde, Deus que tem cuidado de si, Deus que lhe tem trazido palavras maravilhosas, Deus que lhe está a trazer esta palavra para livrar a sua alma do mal. Você reconhece o Senhor em todos os caminhos. Quando falo em todos, quando vem estas palavras assim no versículo, todos, é porque não há exceção. É reconhecer a Deus em tudo. Isto é um posicionamento de gratidão, é um coração de gratidão. E Ele endireitará as suas veredas. Quando você tem este reconhecimento, Deus vai endireitar as suas veredas. Deus vai colocar luz na sua frente, nos seus caminhos, para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses, seguindo ídolos, seguindo os perversos, seguindo aqueles que não querem saber de Deus para nada. Entende? Eu falo isto com muito temor, porque às vezes nós temos que nos posicionar e fazer escolhas na nossa vida por Deus, que vamos ter que dizer assim, eu não quero este caminho, eu não quero caminhar com esta pessoa, porque esta pessoa está-me a afastar de Deus. Eu não sei para quem é que Deus está a falar isto. Então, diz o seguinte aqui, confie, mas lá está, para isto acontecer, você tem que confiar mesmo em Deus e crer, acredite que Deus, quando pede o seu Isaac, Ele tem algo muito maior para trazer para você. Diz assim, confie no Senhor todo o seu coração e não se apoie, ou seja, o que é que para si significa apoiar?
Apoiar é descansar, eu me apoio. Agora estou aqui com o meu braço apoiado na secretária para segurar a minha cabeça. Então, quando você se apoia em outra coisa para descansar, no caso, a sua cabeça ou alguma área da sua vida, que se não no Senhor, não é? Eu falei isto simbolicamente e vocês entendem. Aqui fala de apoiar no próprio entendimento, apoiar nos próprios pensamentos, apoiar, ou seja, eu ouço um conselho de Deus, mas quando a pessoa começa a dizer assim, o conselho de Deus até é bom, mas o meu ainda é maior. Deus nos livre e guarda, esse espírito de orgulho sai em nome de Jesus. Então, quando vocês não se apoiam no seu próprio entendimento, mas depende de Deus, às vezes Deus dá um conselho, talvez até o que eu falei até agora, seja um momento de você fazer algumas escolhas na sua vida e optar por viver em sabedoria e se calhar, e possivelmente não é fácil, não é? Mas só Deus sabe aquilo que Ele dá àqueles que largam alguma coisa. Eu não sei porque é que Deus está a insistir nisto. Aqueles que largam alguma coisa, ou seja, Jesus disse que aqueles que largam alguma coisa por Ele, que ganham 100 vezes mais, creio eu, e não é só no céu, é aqui na terra também. Então confie em Deus, confie em Deus, todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Isto é um segredo para você viver em sabedoria. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui comigo, quero agradecer por cada casa, por cada família, por cada ministério, por cada pessoa que está a ser abençoada, foi abençoada neste propósito de 7 dias e esta pessoa está a crescer em sabedoria, está a crescer em discernimento, em entendimento e a crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento. Senhor, conduz esta pessoa, Pai, aos pastos verdejantes e às águas tranquilas que tu tens para ele e para ela, Pai. Faz com que eles sejam bem-sucedidos e que reconheçam que és tu que os estás a abençoar, Pai. E eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.